Bom dia! Hoje estamos aqui para falar sobre o 15 de novembro, a data da proclamação da República no Brasil. Vamos saber como isso aconteceu? No ano de 1870, a monarquia ainda existia no Brasil, porém estava passando por um processo de enfraquecimento. O tripé da monarquia, que gerava bastante descontentamento, era composto por 1. Escravidão, 2. Participações políticas restritas e 3. Catolicismo nas hierarquias sociais. Satisfações com a monarquia estavam presentes em diversas camadas da sociedade. Elites emergentes, políticos, militares e até escravos, todos com críticas à monarquia. Mas os dois grupos insatisfeitos principais foram os políticos e os militares, que influenciaram diretamente no fim da monarquia. Os militares, por quererem aumento salarial e poder manifestar suas opiniões políticas. Os políticos, porque achavam que a província de São Paulo não tinha uma boa representação política, apesar de ser mais economicamente desenvolvida. Entenda um pouquinho das causas que levaram à proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. A política no segundo reinado sempre foi bem complicada, por causa da disputa entre os liberais e os conservadores. Essa situação ficou cada vez mais grave com a subrepresentação de algumas províncias. Algumas províncias eram mais beneficiadas do que outras. Outro fator foi a Lei Saraiva, que determinava novos critérios de quem poderia votar no Brasil. Depois disso, o número de eleitores despencou. Apenas 1,5% da população do Brasil podia votar, ou seja, a participação era inexistente. O Estado laico também era uma exigência, já que a monarquia fazia valer as determinações da Igreja Católica. O Manifesto Republicano, um documento elaborado, também reforçava a vontade pela República, pois criticava a centralização do poder na monarquia. Por fim, a defesa da abolição também fazia parte daqueles que defendiam a República. Vamos entender o que aconteceu nos dias que antecederam a proclamação da República no Brasil? Em novembro de 1889, a conspiração já estava em curso e contava com nomes como Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Benjamin Constant, Aristides Lobos, entre outros. O que faltava para os conspiradores era a adesão do Marechal Deodoro da Fonseca, um militar influente. Será que ele vai participar? Vamos ver. No dia 10 de novembro, republicanos foram até a casa do Marechal para convencê-lo a aderir ao movimento. Ele foi convencido a aderir ao golpe, após uma série de argumentos baseados em vários boatos. Na madrugada do dia 14, através de várias notícias falsas veiculadas, o movimento se iniciou. A proclamação da República foi resultado de um golpe encabeçado principalmente pelos militares e foi em parte planejada e em parte improvisada. Essa questão do golpe do Brasil não é coisa nova não, é bem antiga. O Marechal Deodoro foi o responsável por liderar a derrubada do gabinete ministerial. A proclamação da República aconteceu na Câmara e foi anunciada pelo vereador José do Patrocínio. Houve celebração nas ruas do Rio de Janeiro. Não pense que não houve resistência por parte da monarquia. Ocorreu, mas fracassou. Depois disso, um novo governo provisório surgiu e o Marechal Deodoro da Fonseca foi nomeado o novo presidente do Brasil. Os outros envolvidos ficaram com pastas importantes no novo governo. A família real não se deu tão bem e foi expulsa a partir do dia 16 de novembro. Ela
embarcou com os seus bens e foram até Lisboa, a capital de Portugal. Para toda ação, tem reação. Vamos entender agora as consequências causadas pela proclamação da República no Brasil? A década de 1890 foi marcada por conflitos, por causa da disputa entre monarquistas e republicanos. A proclamação trouxe mudanças significativas. Vamos citar aqui as mais importantes: a implantação da República, a implantação do federalismo, que é a descentralização de poder, o Estado laico, o fim do voto censitário, que era o direito de voto apenas para os cidadãos com a situação financeira satisfatória, o estabelecimento do presidencialismo, o sistema de governo do Brasil. A proclamação da República mudou radicalmente a história brasileira, trocando-se os símbolos nacionais e trazendo novos heróis como Tiradentes. Agora, algumas curiosidades. Os historiadores tratam esse acontecimento, atualmente, como um golpe, por ter sido uma transição de regime forçada e sem a participação da população. A proclamação da República foi fruto da crise do Império e sua incapacidade de atender às novas demandas que foram surgindo na sociedade brasileira. A maioria dos abolicionistas era adepta dos ideais republicanos. A República não favorecia em nada aos mais pobres e também não contou com a participação desses na ação efetiva. A República foi proclamada por um monarquista, Deodoro da Fonseca, assim como parte dos militares que participaram da movimentação. Com essa pesquisa, eu aprendi que a história brasileira foi marcada por vários conflitos e que sempre a minoria, porém influente, saía com muitos benefícios. Venha cá, vai ser Fraga Deodes. Marechal Deodoro da Fonseca, Mané Deodes, nasceu em 5 de agosto de 1827, lá em Alagoas. Foi o primeiro presidente do Brasil. Estudou na Escola Militar do Rio de Janeiro, isso em 1843. Tinha uns 16 anos mais ou menos. Oxe, 5 anos depois ele já tava na guerra, meu filho. Naquela Revolução Praeira, tá ligado qual é, né? E é praeira, segura bem forte a mão, vou lembrando a Revolução. Chico Sainz. E participou também do Cerco de Montevidéu e da Guerra do Paraguai. E essa Guerra do Paraguai, pivete, ele perdeu 2 irmãos, tá ligado? Mas ele falava com orgulho mesmo: fiz a guerra de fio a pavio, não arredei o pé daqui. Que ele ficou foi 5 anos direto lá no Paraguai, velho. Ainda teve tororó que os pivete deu nele, foi de parafal. Quase morre, mas sobreviveu. Aí quando chegou em 1874, ele virou brigadeiro. Em 1875, comandante. E depois que ele virou marechal, é o Mareches. Aí ele fez até umas campanhas lá pra abolir a escravidão no Brasil. Falou pro pivete do exército: oi, a partir de hoje não é pra ficar correndo atrás dos negros fugidos não, viu? É pra deixar eles fazer os corre deles. Aí nenhuma. Quando chegou em 1889, tinha uma galera na campanha pra proclamar a república, mas a sociedade não botava muita fé nessa onda de mudar o regime político não, tá entendendo? Aí uns cabeça cara do movimento falou: rapaz, a gente precisa de um maluco mesmo pra gente republicar essa parada. Aí outro bicho lá falou: tem Deodes, velho, por que não chama ele? Aí outro falou: é mesmo, tem Deodes. Aí foi 2 malucos lá na casa de Deodoro, velho, de madrugada aí, 6 horas da manhã, botar uma pilha nele pra ele republicar o Brasil, tá ligado? Isso dia 14 de novembro. Aí chegaram lá e falaram: ó, Deodes, vou te passar uma fita. Um passarinho verde me contou que você vai ser preso agora de manhã, o gabinete vai ser derrubado e já tá nomeado o senador Gaspar Silveira Martins pra assumir seu lugar. Aí ele azedou, pivete. Falou: Gaspar Silveira? O Gasparzinho? Aquele talarico? Tô botando fé não, pivete. Porque esse Gaspar tinha jogado umas lábias na paquerinha de Deodoro, que ele tinha conhecido no Tinder. É treta antiga isso. Aí Deodoro falou: ó, eu não vou deixar isso baixo não, meus pivete. Bolar, pra ver da colega de minha irmã. Oxe, chegou dia 15 de novembro de 89, ele desceu, foi com um bonde, meu filho, pro quartel do exército, lá no Campo de Santana, isso, Rio de Janeiro. E aí botou pra fora todo mundo, meu filho. E a galera desceu, foi pro centro pra comemorar. E aí tava proclamada a república no Brasil. Ele largou logo o decreto: oi, venham por meu deste dizer que tá proclamada a república provisoriamente. Aí ele assumiu a presidência e já nomeou o bonde
Chuí todo. Campos Salles, Benjamin Constante, aquele tataravô de Marina, Rui Barbosa e mais uma galera lá. Aí as províncias, que era tudo dos impérios, se transformaram tudo em estado federado, viajou? Dom Pis II falou, ora pois, quem não é visto não é lembrado, e se saiu, meu filho, pra Portugal com a família, com o rabinho entre as pernas, tá ligado? Aí no primeiro ano de governo provisório rolou as eleições de todos os estados brasileiros, mas só em 15 de novembro de 1890 que se instalou a Assembleia Nacional Constituinte da República. É sim, e foi assim que aconteceu a República no Brasil.